fizemos aí, nós tivemos toda uma parte, hoje vai ser o último dia de avaliação clínica. A partir da próxima semana nós vamos ver escalas, tá? Como a gente havia combinado. Então escalas de avaliação, tá? Escalas primeiro específicas da enfermagem, depois algumas outras escalas que são usadas por vários profissionais. Então nós aprendemos a auscultar o coração e o pulmão, perfeito? Aqui, só para deixar claro a dificuldade quando se tem mama. Quando se tem mama não tem jeito, quanto maior é a mama, menor é a área de ausculta. Então, não tem o que fazer, ok? Na pior das hipóteses, para auscultar o coração, tem que subir a mama e colocar o estetoscópio, porque aí a gente consegue avaliar. Se a antena da sua moto quebrar, você a basezinha. A minha antena quebrou. Eu aceito doações. Até eu comprar outra. Então nós temos aqui o pulmão, certo? Aqui perdeu a parte que fixa. Tudo bem? Então quando a gente chega aqui no coração, ó, linha média, o estetoscópio a gente vai colocar nessa parte aqui, ó. Na pontinha do coração. Por isso que a gente tinha pegado lá a linha do mamilar do homem, tá? E aí os pulmões fica fácil, do lado esquerdo fica um pouquinho mais complicado. Os focos auscultatórios superiores, a gente vai pegar essa parte aqui e essa parte aqui. Tudo bem? E os focos auscultatórios inferiores, ó, a gente coloca o estetoscópio aqui, bem na ponta do ventrículo direito. O outro estetoscópio aqui na ponta do ventrículo esquerdo. Tudo bem? Ótimo, perfeito. Então a parte de auscultas torácicas, tranquilo, a gente já até treinou bastante. Da parte abdominal, vocês viram, nós já vimos inspeção e palpação, certo? Quando eu falei daqui do fígado, ó, a parte do fígado que a gente vai apalpar é essa parte aqui, ó. O paciente que está com problema na vesícula também é fácil palpar. Porque olha onde que está o fígado, ó. Entendeu por que eu tenho que fazer a força para palpar ele aqui? O normal é não sentir. Okay? Se você conseguir pegar o fígado, porque o normal é que ele fica protegido aqui, ó. Ele não fica solto igual está nessa peça. Então, quando você aperta aqui, o normal é não sentir mesmo. Se você sente alguma coisa, e literalmente você vai sentir como se fosse um dedo. Aí você já sabe que o indivíduo tem problema de fígado. Essa palpação, ela nem precisa ser tão feita, porque ele vai ter problemas de coloração. Vai ficar equitérico se ele tiver problemas no fígado. Tá? Aí nós vamos para os órgãos auscultatórios, onde a gente faz ausculta no abdômen, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender do abdômen é, o abdômen ele é dividido em jogo da velha. A gente divide... não são quadrantes. Não. Existem duas formas de dividir o abdômen, ok? Vocês técnicos de enfermagem aprenderam os quadrantes. Por quê? Porque é mais fácil. E o meio é o umbigo. Né? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Ok? Vocês técnicos aprenderam isso, não foi? Ótimo. Agora vocês enfermeiros pegam isso daí e rasga, joga no lixo. Não é nada. Mas na pior das hipóteses você usa isso. Na pior das hipóteses você usa os quadrantes. Na pior. Porque é melhor você usar alguma coisa do que não usar nada. Né? Vamos pegar o exemplo, sem discussões políticas.
Vamos pegar o exemplo do ex-presidente que tomou uma facada nessa região. Eu já vi profissionais extremamente experientes para assim, o indivíduo tomou uma facada na barriga. E é profissional de pronto-socorro, você... Mas você não fala nada, você fala, meu, que pena. Uma pena, pô, você é tão bom no que você faz e te falta um conhecimento que é tão básico, tão inicial na anatomia. A pergunta é, qual região do abdômen houve a perfuração e qual é o possível órgão que pode ter sido afetado? Só de olhar o objeto. Porque aí você já sabe mais ou menos quais são os riscos que o seu paciente tem. Isso se a gente estiver trabalhando lá no setor de emergência. Ok? E aí como é que a gente vê essa parte? A gente vê essa parte dividindo o abdômen em um jogo da fé. Não, esquece números. O umbigo no meio. E aí nós vamos dividir o jogo da velha com o umbigo no meio, ok? E é isso que a gente vai ver aqui. O umbigo vai estar no meio do meu jogo da velha. Então eu vou ter uma região superior, uma região inferior e as regiões laterais. Se você entende, lembra de anatomia, vocês vão conseguir matar a maior parte dos problemas dessa questão, ok? É assim que vai estar o nosso jogo da velha. Eu vou colocar aqui, depois eu apago, o nosso umbigo aqui. Tá? Essa peça aqui ela está um pouco esquisita. Nessa peça aqui o umbigo estaria aqui. Porque aí depois eu viria com a divisão. Ok? Teria uma divisão aqui e uma divisão aqui. É assim que a gente vai fazer o jogo da velha. Então, quando eu vejo o jogo da velha no abdômen do paciente, você tem que ver exatamente isto aqui. Eu tenho que saber quais são os... E olha, e é óbvio, ainda tem estruturas vasculares por trás disso aqui. Mas minimamente eu tenho que ver isso aqui. Ok? Então, olhando para o jogo da velha, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu tenho que minimamente ver essas estruturas. Tá? A região onde está o umbigo, que região que é? Está o umbigo. A região que é o umbigo, que região que é? Umbilical. Então essa não tem como errar. Eu olho para o umbigo, eu faço um quadradinho, eu sei que a região que está o umbigo é a região umbilical. Tudo bem? Tudo. Essa é a primeira região. Ótimo. Então essa não tem como errar. Ok? Coloca a mão aí na frente da genitália de vocês, por gentileza. Tipo jogador de futebol, já que você está aí acompanhando o vexame do Brasil. Ok? Acima da genitália tem os pelos pubianos. Por que o nome desses pelos se chamam pelos pubianos? Isso. Professor, deixa ele sem cabeça, a gente não sabe que ele sem cabeça. Deixa ele sem. Por que é região pubiana? Porque ele está na frente do osso do pubis. Tudo bem? Região pubiana porque ela está na frente do osso do pubis. Ótimo.
Coloca a mão aí aonde estariam os seus pelos pubianos. Tudo bem? Põe a mão. Põe uma palma da mão. Em cima dos pelos pubianos. Agora você pega a outra mão e coloca em cima sobre essa. Ótimo. Essa é a região que está... Percebe? Agora com o polegar de vocês você consegue pegar o umbigo lá mais para cima. Então ela está onde? Na região abaixo do umbigo. Ela está abaixo do umbigo e acima dos... Abaixo do umbigo e acima dos... pelos pubianos. Abaixo do umbigo e acima dos... pelos pubianos. Porque os pelos pubianos estariam aqui, né? Tudo bem? A região que está acima do pubis é a região acima do pubis. Só que o nome não é dado acima do pubis. Se está abaixo é sub. Se está acima é sobre. Neste caso aqui seria supra. Ah, suprapúbica. Supra. Eu estudei. Aí tem o hipocôndrio direito. Ah, mas já chegaremos lá. Ah, então, mas é isso. É isso. Primeiro nós vamos nos nomes mais fáceis de decorar. Ah, sim. Primeiro eu vou ensinar para vocês que tem nomes que você fala, gente, esses nomes não dá para a gente esquecer. A região do umbigo é a região umbilical. Abaixo do umbigo, né, está acima do pubis. Se está acima do pubis, suprapúbico. Tudo bem? Coloca o nome, a mão nesses ossinhos aqui, ó, laterais. Você vai pôr a mão nesses ossinhos aqui. Ok? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Como é que é o nome desse osso? O da frente nós já vimos que é o pubis. É pelve? Tudo é a pelve. A pelve é o conjunto dos 6 ossos, os 3 direitos e os 3 esquerdos, ok? E essa estrutura é a pelve. E cada pelve, cada osso da pelve, tanto a direita quanto a esquerda, ela é formada por 3 ossos. Aqui é o pubis. Isso. Este daqui é o ilho. Vocês estão colocando a mão no ilho. E nós sentamos no isquio. Então é isquio, ilho, pubis. Tudo bem? Então vocês estão colocando a mão no ilho. Essa região aqui tem o osso do ilho. A região que está conectada ao osso do ilho é a região ilíaca. Aí, direita e esquerda. Exato. Porque as coisas têm uma lógica. Quando você entende a lógica, acompanha, depois vocês copiam, acompanha. Quando você entende a lógica, você não esquece mais. Porque num primeiro momento você fala, oh my God, eu não vou conseguir decorar isso daí. Mas depois que você começa a entender que isso tem uma relação com o abdômen, com os órgãos corporais, aí fica mais fácil. A região que está o umbigo, região umbilical. A região que está acima do pubis, região suprapúbica. A região que está próximo do osso do ilho, região ilíaca. Ok? E aí nós temos nas laterais do umbigo os flancos. Flanco e flanco. Essas regiões aqui não têm relação, né, com um órgão específico. Tá? Então nós temos o flanco lateral direito e o flanco lateral esquerdo. Porque o flanco só pode ser lateral. Ou você pode falar apenas flanco direito ou flanco lateral direito. O correto mesmo seria você apenas falar flanco direito e flanco esquerdo. Por quê? Porque o flanco ele está na lateral da região do umbigo. Esse seria o mais correto. Flanco direito e flanco esquerdo. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Aí nós temos aqui, ó, esta região aqui, ó. Logo abaixo, coloca a mão aqui, ó, nesse ossinho de vocês. O nome desse osso é o apêndice
chifoide. Por quê? Porque ele tem forma de chifre. Ok? Qual é o órgão que a gente vê aqui no apêndice chifoide? Abaixo? Fígado. Só que aqui, ó, abaixo do fígado, eu ainda vou ver a porção final do estômago. Porque o fígado, ele é projetado mais para cima, que essa peça aqui, ela só é uma representação, né, do corpo. Ó, olha o estômago aqui, ó. Tudo bem? Então essa região aqui, por conta da presença dessa parte final do estômago, ela é região epigástrica. Gástrico é o quê? Gástrico é o quê? Estômago? Estômago. Tecido estomacal. Correu o começo. Tá? E aí sim, agora chegando aí aonde a Amanda tinha antecipado, coloca as mãos aqui nas costelas. E embaixo das costelas, nós temos os... Qual que você tinha falado, Amanda? Hipocôndrio. Hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Então, qualquer situação que você vir no abdômen de um paciente, é dessa forma que vocês têm que descrever. Não dá para falar barriga ou apenas abdômen. Porque se eu encontro alguma alteração, eu tenho que descrever qual é o local dessa alteração. Vamos supor, eu encontrei uma massa na palpação na região do flanco esquerdo. Então a gente já sabe qual que é a região que eu estou falando. Ó, eu vou pegar. Aqui ele deu uma supervalorizada no intestino delgado. Ou eu vou pegar a porção lateral do intestino delgado, aqui seria o jejum, ou eu vou pegar o cólon descendente, que é o mais comum. Né? O cólon descendente ele é mais fechado, ele não é tão aberto do jeito que ele está. Ele vai pegar a porção do cólon descendente. Porque eu não preciso falar cólon descendente do intestino grosso, porque o cólon descendente ele só faz parte do intestino grosso. Então, quando eu olho essa região, o que a gente tem que ver? Exatamente o que a peça ali está demonstrando. Eu vou ver aqui, ó, na região umbilical, e vocês vão decorar desta forma. Tá? A maioria das pessoas, o intestino grosso, ele passa aqui, ó. A maioria das pessoas. E a maioria das pessoas, ele não vai descer lá na lateral zona como está na peça. A maioria das pessoas, ele vai descer mais ou menos na região central aqui. Mais na região medial do flanco e da região ilíaca. Da mesma forma aqui, ó. Aí abaixo dessa região, aí sim, nós vamos ter aqui um intestino delgado. Aqui acima dessa região, eu vou ter um órgão que eu não consigo auscultar. Que é o fígado. Esse órgão não dá para a gente auscultar. E acima do fígado, nós vamos ter um outro órgão, quer dizer, abaixo do fígado, que é o estômago.
Então, onde nós vamos colocar o estetoscópio? E vocês vão ver muitos profissionais, não serão poucos. Vocês verão muitos profissionais colocando o estetoscópio na região do hipocôndrio direito. Quem que eu ausculto aqui? Ninguém. Porque aqui está o fígado. E ele vai mexendo, né? Se você tem a respiração diafragmal. Então, qual que é a decoreba que eu vou fazer com vocês? Vocês vão sempre colocar na região do umbigo. Vocês vão auscultar até 2 dedos acima do umbigo. No máximo. No máximo. Porque aí eu vou pegar qual estrutura auscultando 2 dedos acima do umbigo? O cólon. Vamos fazer uma outra representação. Então eu tenho aqui, ó, ascendente, transverso, descendente. Por que se chama ascendente, transverso e descendente? Que é o caminho das fezes. As fezes vão subir pelo cólon ascendente, atravessar pelo cólon transverso e descer pelo cólon descendente. Tudo bem? Aqui nós vamos ter, só que não dá para auscultar direito. Ó, percebe que aqui eu não consigo ver. Por isso que eu não faço o teste em ausculta. Falei para vocês. Ah, mas lá o enfermeiro fez o teste de ausculta para ver o posicionamento da sonda nasoenteral. A sonda nasoenteral fica em qual parte mesmo? Sim, está no intestino, por isso que o nome é enteral. A pergunta é, primeiro, qual dos intestinos? Nós temos intestino grosso e intestino delgado. Ótimo. Qual parte do intestino delgado? Ela vai atravessar aqui, ó, o estômago. Você coloca lá no nariz. Ela passa por dentro do nariz. Desce pela faringe. Chega no esôfago. Olha o esôfago aqui atrás. Tudo bem? Estão conseguindo ver daí de fundo? Aí o esôfago, a pontinha dele aqui, ó, vai se conectar com o estômago. Aí a sonda atravessa o estômago. Se ela estiver posicionada no estômago, é o único momento que vocês conseguem ouvir. Eu quero, é uma sonda nasogástrica? Não, é uma sonda naso. Eu quero que ela fique no estômago? Não. Eu faço o teste de ausculta. Ela está no estômago. Ela já pode ser usada? Não. Em que momento que essa sonda será liberada para uso? Somente depois do raio-x e assinatura de um médico. Tudo bem? Aí essa sonda atravessa o estômago, passa pelo cárdeo, passa pelo piloro e vai ser posicionada aqui. No duodeno. Ela vai ficar exatamente onde está a ponta da antena. Exatamente aqui.
aqui no duto, oh meu Deus, agora fugiu o nome. Mas você tem a junção aqui do duto colérico que vem lá do pâncreas e do duto pancreático. Me fugiu o nome. Já eu lembro e falo para vocês. Ela vai estar posicionada aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando eu coloco tentando encaixar a peça. O nome dessa parte é duodeno. Por que ela se chama duodeno? Porque quando foi medida a primeira vez, ela dá 12 dedos. É o termo do latim para a palavra duodeno. Por isso que ele tem este nome. Aí eu coloco aqui, ó, o estômago. Dá para ver o duodeno? Dá para ver o duodeno? Dá para ver o duodeno? Cadê o duodeno? Não, não dá pra ver não. Dá para ver o duodeno? Não. Sim ou não? Dá para auscultar o duodeno? Por que você faz teste de ausculta? Falei para vocês que eu ia provar que o teste de ausculta não deve ser feito. Por que ele é feito? Porque quando a sonda era nasogástrica, a gente fazia o teste de ausculta. Não precisava de raio-x. Que a posição é em outro lugar. Na sonda nasogástrica, a posição era no estômago. E aí eu não precisava de raio-x. Hoje não usa mais sonda nasogástrica. E por que elas colocam 3 dedinhos para colocar a sonda? Elas chamam raio-x. Mas quando ela passa, ela faz a medição, põe 3 dedinhos em cima do Aí eu não sei. A aula não é. Hoje, né, eu até tenho aulas gravadas sobre como é que você passa a sonda. E técnicas para você saber o quanto de sonda você vai introduzir. Eu precisaria ver a técnica delas e entender qual é a lógica da técnica delas. Eu conheço 4 técnicas diferentes para você passar a sonda. Eu uso uma. E eu só ensino a que eu uso. Eu não ensino as outras. Por quê? Porque algumas técnicas eu acho que são muito confusas. Eu gosto sempre da simplicidade. A questão aqui é somente eu não consigo auscultar a sonda se ela estiver posicionada no duodeno. Por quê? Porque ela está atrás do cólon transverso. Não dá. Não tem como. Não tem como. Você só está machucando o seu paciente jogando lá. Não precisa, não faz isso. Tá com dúvida? Tira um raio-x. Por isso você faz a medição na pontinha. Se a ponta foi tracionada, já era. Puxa a sonda e passa a outra, tira. Um raio-x pode acontecer. Por vários motivos uma sonda pode ser tracionada. Eu só estou mostrando para vocês que a ausculta de sonda nasoenteral não deve ser feita. Porque não tem como. Não tem como. Existem variações anatômicas em que há uma pequena possibilidade de ouvir? Sim, mas é a exceção, não é a regra. A maioria das pessoas não dá para ouvir. Então, lá no hospital mandaram eu fazer. Faz. Mas está errado. Vocês são técnicos, vocês nem podem passar a sonda. Então, deixa as enfermeiras lá seguir. Tudo bem? Só estou mostrando para você. Dá para ouvir? Não dá para ouvir. Tudo bem? Ótimo. Que órgãos que nós vamos ouvir? Então nós temos aqui o colo transverso, lá atrás, entre o colo transverso, né, e a dobra do ascendente e do transverso, aqui eu vou ter o
dá para ouvir o do dele. Aqui em cima eu até tenho o o estômago eu consigo ouvir. E aqui nós vamos ter jejuno e ileo. Aqui no finalzinho eu tenho o seco. Essas são as estruturas que eu consigo ouvir. Quando eu ponho o estetoscópio, se eu colocar na região qual que é o objetivo de eu auscultar um abdômen? Primeiro, eu quero ver o funcionamento desse intestino. E o intestino ele vai ter dois sons. O som da água e o som do ar. Por isso que ele é chamado de ruído hidro de água, aéreo de ar. E o ruído hidroaéreo é uma medida indireta do peristaltismo. O que é o peristaltismo? Faz assim. Aperta de um lado, aperta do outro. Aperta de um lado, aperta do outro. E é assim que é o peristaltismo. Aí ele vai mexendo o bolo dentro do intestino até que chega uma hora que ele empurra para o lado seguinte. E aí ele continua, ele vai mexendo. Percebe? Façam 10 vezes, por gentileza. Aperta. 10 vezes. 10 vezes. Cansa, né? Entendeu agora porque comer gasta energia? Se tá faltando água, vai sair tudo. É que eu preciso fazer xixi. A gente já vai, tá? Se eu coloco o estetoscópio aqui, que região que é essa? Região umbilical. Então eu estou auscultando o cólon transverso. Aí eu venho para o lado, cólon transverso, cólon transverso. Que região que está do lado do umbigo? Flancos. Continuo auscultando o cólon transverso. Na região umbilical eu até pego um pouco do jejuno. Aqui no flanco e na região ilíaca, quem que eu pego prioritariamente? Cólon descendente, e deste lado cólon ascendente. Vou colocar o estetoscópio na região epigástrica. Se eu colocar o estetoscópio na região epigástrica, quem que eu posso auscultar? O estômago. Dá para auscultar o fígado? Não, não dá para auscultar o fígado, porque ele é um órgão maciço. A gente só consegue ouvir órgãos que são oco. Se o órgão for oco, ele faz som, porque ele é um órgão oco. Se o órgão for maciço, ele não vai ecoar dentro do abdômen, então ele não vai fazer o som. Então eu só vou conseguir ouvir o órgão que ele é oco. E aí o que eu quero ouvir quando o órgão que eu faço ausculta, eu também posso fazer percussão. Eu não perco tempo fazendo percussão pulmonar, até dá, mas eu não perco meu tempo, porque a ausculta ele é mais eficiente. Mas no abdômen eu vejo, faço a ausculta e percussão. Por quê? Porque quando eu bato, esse é o som que eu quero ouvir, um som oco. Se ele tiver alguma coisa lá dentro, o som muda. Não tem nada.
perceberam a diferença do som? Tá mais abafado. Ele fica abafado. Aí quando eu faço a ausculta, eu não escuto o ruído hidroaéreo. Eu escuto antes e escuto depois. Em um determinado ponto eu não escuto. Aí eu vou lá e faço percussão. E eu ouço um som abafado. A única coisa que eu sei por este exame clínico é: existe alguma coisa parada aí. O que é essa coisa? Pode ser fezes, pode ser vermes, pode ser uma massa tumoral, pode ser uma dobra do intestino. O que está aí, eu não sei. Precisa de mais exames complementares para descobrir o que está aí. Mas eu sei que algo que era para ter um som oco, timpânico, ele apresenta um som maciço. E este som maciço vai me dizer que tem alguma coisa ali dentro. Em relação, então, na avaliação abdominal, qual que é a sequência? Primeiro eu olho, depois eu ausculto, depois eu percuto e por fim eu apalpo. Por quê? Porque se eu apalpo antes, já interfere na ausculta e já interfere na percussão. Então primeiro eu só olho, vejo lá se é plano, se é globoso, ok? Se ele tem alguma alteração visual. Depois eu ausculto, e aí eu quero ver os ruídos hidroaéreos na minha ausculta. Quero ver os ruídos hidroaéreos. E aí é o mesmo sistema de cruzes que vocês aprenderam lá no teste de Godet. Ou ele não tem ruído nenhum, ou ele tem um ruído diminuído, ou ele tem um ruído considerado normal, que é o que eu quero ouvir, ou ele está com um ruído acelerado. Ruído nenhum ou diminuído, o paciente é os seus pacientes que estão constipados e obstipados. O intestino não funciona. O ruído normal é o de um paciente que evacua uma vez por dia ou no máximo dia sim, dia não. E o ruído acelerado é o paciente que está num quadro de diarreia. Ok? Vocês, quando deitam na barriga dos vossos companheiros, escutam os ruídos hidroaéreos da barriga dos vossos companheiros. Tudo bem? Este é o som que a gente quer ouvir. Dá para ouvir ruído hidroaéreo estomacal? Dá. O paciente está com vômito, você coloca lá o seu estetoscópio, você vai ouvir o estômago extremamente acelerado. Tudo bem? Em relação à avaliação abdominal, e onde eu ausculto, eu também posso fazer percussão. Aí depois do intervalo, quando vocês forem se autoavaliarem, né, um no outro, aí eu ensino vocês a fazer a percussão. Dúvidas? Então é olhar, auscultar. Isso, primeiro eu olho, depois eu ouço, depois eu percuto e por último eu apalpo. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Frustrações. Até depois do intervalo. Que horas são?